O mastigado. Oi, eu sou o Daniel Gonzaga e você está assistindo o Mastigado, um programa que busca mapear a música brasileira através de um bate-papo com os seus principais expoentes. Você está na Rítmica, uma TV totalmente voltada para as artes, é arte o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E você que acompanha a gente sabe, mas não custa nada lembrar que é só você baixar o nosso aplicativo. Aqui, ó, está aqui no canto da tela. Você pega o seu celular, aponta aqui para o nosso QR Code e baixa o nosso aplicativo para você poder acompanhar o que está acontecendo, as entrevistas, os programas próprios e tentar perceber um pouco do que está acontecendo na nossa arte brasileira. Esse é um canal para a gente distribuir arte e criar mais visibilidade. Você que assiste o Mastigado, você tem a mesma pergunta que eu, que é: por que estradas caminha a canção, que se esconde em metrópoles, em matas, em rincões distantes e que percorre caminhos totalmente diferentes? O convidado de hoje, ele é menestrel, é andarilho, é seresteiro, é cantador e é poeta. Como será que ele se encaixa nessa história, a qual chamamos música brasileira? Cometa sempre presente na galáxia da cultura nacional. Ele é nômade sem tribo e, por isso mesmo, é da tribo do mundo. Metade dele é amor, porque cuidar de amor exige maestria, e a outra metade também. Eu tenho muito orgulho e muito prazer em receber um cara do qual eu sou muito fã, que eu ouvi muito na minha juventude e continuo escutando. Seja bem-vindo, Oswaldo Montenegro. Que prazer tê-lo aqui. Vamos falar sobre música? O prazer é todo meu, Daniel. Prazer grande estar contigo. Que bacana poder perguntar para você as coisas que eu sempre quis saber. Oswaldo, deixa eu te falar uma coisa. A música, ela, para mim, ela é quase uma religião, né? Ela tem começo, meio e fim. Ela me preenche de várias formas. Como que começou a música para você? Qual foi o seu primeiro contato com a música? A primeira música da qual você se recorda e que tocou você? Você tem essa recordação? Tenho 3. A primeira, no Grajaú, bairro do subúrbio carioca, onde nasci, cercado por avós, tios, pai e mãe, muito ligados à música. Então eu ouvia o piano dos meus avós, o violão do meu pai, o assobio do avô, o piano de minha mãe, desde muito pequeno. Depois, a primeira vez, foi quando fui para São João del Rei, Minas Gerais, cidade barroca, e ali conheci a serenata e vislumbrei a música ligada ao afeto. Meus pais saíam para cantar com os amigos todo fim de semana e deixavam que eu os acompanhasse. Aos 8 anos eu fiquei inebriado daquilo, paravam na porta de uma casinha onde moravam amigos, cantavam, o cara abria a janela depois da porta e servia café, pão de queijo e carinho. E a primeira vez foi em Brasília, onde eu tomei contato com a música no sentido de trabalhar com ela. Eu queria dar uma esmiuçada nesses momentos, porque, assim, em um parágrafo, você me falou de inúmeras passagens na música nacional e na história do país, né? Só de você falar em Rio, em Minas e em Brasília. Então, assim, eu queria... Você ouvia rádio, isso chegava através de que tecnologia? Foi só uma coisa amistosa ou já havia algum estímulo por parte desses veículos?
Porque você acabou... Aonde eu vou chegar com isso? Nos festivais de música e na importância dele para todos nós. Então, a questão do estímulo de música foi mais familiar, ou houve essa questão de veículos já se... Porque você já está em... Se você é de 56, né? Então já tinha bastante informação. No início foi mais familiar. É claro que distante o rádio me atingia sempre, mas indiretamente. Mas a música começou para mim na família, depois nos amigos da família. Quando eu cheguei em Brasília, aí eu conheci uma família chamada Prista Tavares, todos músicos, que me levaram a conhecer todos os concertos que havia em Brasília, de música, todos os balés, fizeram uma maratona de história da arte comigo. Viram que eu era um músico totalmente popular e me emprestaram, me cederam, me ofertaram essa oportunidade. E aí é que eu tive um outro tipo de contato com a música. E aí, sim, nessa época, o rádio apareceu, já era uma época, vamos dizer assim, hippie do mundo, em que o rock aparecia muito forte. Eu já via com os festivais da canção, cheguei em Brasília com 14, 15 anos, já tinha assistido um pouco antes dos festivais. Entendi. Da onde que veio essa coisa do musical em você, Oswaldo? Porque é uma coisa muito própria sua, né? Aonde que você apreendeu isso, esse formato que foi desaguar em trabalhos importantíssimos seus? Eu, quando estava fazendo essa maratona, conhecendo através da mão dessa família todo tipo de arte, descobri que adorava música, adorava dança e adorava teatro. E quando eu assistia aos musicais de Hollywood, eu me pegava muito fã deles. Por exemplo, Cantando na Chuva, eu ficava feliz de ver. Mas aí um dia conheci um cara chamado Hugo Rodas, um coreógrafo uruguaio, que me apresentou a um musical que não era filho da opereta, como era o caso do musical hollywoodiano, nem neto da ópera. Isto é, a ação dramática não vinha pela música. Na ópera, quando você vai matar o bandido, você puxa a faca e canta. Ele me apresentou a um musical em que as pessoas falavam de forma naturalista, realista, e a música entrava para contar a história. Era um musical que privilegiava a ação do narrador. Nesse momento, a minha paixão foi absoluta. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Além disso, eu vinha acompanhando, através dessa família, a qual eu me refiro sempre por gratidão, a família Prista Tavares, a evolução da arte. A arte sempre veio evoluindo através de uma quebra de uma lei estética. Então, não podia usar o acorde tal, o cara usava, andava para frente. Não podia usar cor tal, o tipo de pincelada, o pintor usava, andava para frente. Nós tínhamos chegado ali ao pó de tudo. Nós estamos chegando ao pós-moderno, nós estamos chegando no momento em que todas as barreiras foram quebradas. Então, não havia para onde ir. E o maestro Otávio Maú, também dessa família Presta Tavares, me disse, não, tem para onde ir. A vanguarda virá agora da mistura das artes. Ele estava sendo um profeta naquele momento, em 1970 e pouco. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Isso que eu ia perguntar, 1970 e pouco. 72, tinha 16 anos. Conheci o maestro em 71, 15 anos. E ele me disse, a música vai virar trilha. E ela virou. A música virou trilha. Quando eu comecei... Background, né? Oi? Virar trilha, virar background, você está falando, virar... Isso. Não, porque ela pode ser trilha de uma peça, de um filme, de um anúncio, de um brinquedo da internet, ou até trilha de uma personalidade. Quando eu assistia aos musicais na televisão, ainda garoto, ela era protagonista. Ela ocupava um espaço, por exemplo, na TV aberta, que hoje seria ocupado pelas novelas. Ela foi virando trilha. Então, o audiovisual se fundiu. A fronteira entre as artes começou a desabar violentamente. Então, eu percebi que ali era o meu caminho, que eu iria traçar... Até porque dá uma angústia muito grande, ou começou a dar uma angústia muito grande, na minha turma e eu, da gente pensar assim, porra, se minha música não tocar na televisão, não tocar na rádio, ela passa a não existir. Puta, que sacanagem, cara.
Deixa eu entrar num passava... ponto seu aí, não perde essa... porque a gente está falando de 72, 1970, 72, a gente tem aí uma bifurcação que acabou desaguando na MPB, que é a questão da jovem guarda e a questão do tropicalismo, cada um indo para o lado, né? E você, nessa época de descoberta, você tinha essa questão, porque Jovem Guarda tinha um programa quente, estourado na televisão, e o tropicalismo também, por outro lado. Aonde que você estava aí? Esse negócio de eu tenho que aparecer na televisão, eu tenho que... Isso vem mais ou menos nessa época, você percebe isso, essa chegada da TV, criando arquétipos, criando grupos, e vocês vindo com essa linguagem que era de vocês, de vanguarda. Assim, você consegue perceber isso? O Oswaldo, no meio dessas tribos aí? Eu sempre me senti fora. Nunca me Você é uma identifiquei. pessoa falando, desculpa te cortar de novo, falando que você é um cometa, porque você sempre está... enquanto está todo mundo circulando aqui no planeta, você persegue galáxias e aprende novas coisas. Sabe aquele personagem Melquíades, eu acho? Melchior, ou Melquíades, do 100 Anos de Solidão, que viaja com os ciganos, volta cheio de novidades e todo mundo fica fascinado e nunca termina a sua sabedoria e o seu estudar nisso. Então, eu gosto de notar você como alguém sempre fora da curva e sempre renovado, e eu gosto muito disso. Eu sempre me senti completamente fora e, ao mesmo tempo, fã de quem estava dentro. Era uma situação muito inusitada para mim. Olhar para aqueles grupos todos, dizer, nossa, como eu gosto da Bossa Nova, como eu gosto da Jovem Guarda, como eu gosto do tropicalismo, da MPB antiga, da MPB nova, como eu gosto do rock and roll. Eu não sou de lugar nenhum, porque dentro de mim ficou ecoando basicamente a música da Igreja Barroca de São João del Rei e as experiências do mundo. Tudo em mim está sedimentado numa coisa sobre a qual não há movimento nenhum, que é a música barroca da Igreja de Minas. Nada no mundo bateu tanto em mim quanto aquilo. Eu achava, inclusive, que igreja era um negócio que existia para que eu pudesse ouvir aquela música. Como foi sair da Igreja Barroca e ir para Brasília? O choque. Estava pensando, porque não tem... são estilos... concretista, modernismo com barroco. Como que foi isso? Como que isso bateu na sua música? Bateu em Léo e Bia, na realidade, né? Bateu muito em Léo e Bia. A primeira Bia. frase do Léo e Bia, eu acho que diz tudo ali, né? E o Léo e Bia, na verdade, eu estou falando de uma cidade fria como aço, concreta, contraditória, futurista, cheia de seca. Claro. Ainda quase não havia, era incipiente. 14 anos, 11 anos, nem havia Brasília quase. Não havia famílias, não havia história, não havia tradição. Que loucura, hein, Oswaldo? Ali, e eu vinha exatamente do lugar contrário, que é um lugar com ruazinha pequenininha, todo mundo era amigo, São João del Rei, do afeto. Em Brasília é rua imensa. Brasília, você fica oprimido por excesso de espaço, é uma loucura. Mas, mesmo quando eu comecei a falar daquela imensidão fria que era Brasília, dentro... estava o Barroco de Minas, até mesmo no 6x8, que é a música. Aquilo estava dentro. Aí eu comecei a ver que, por mais que eu falasse de assuntos contemporâneos, como, por exemplo, estar em Brasília, dentro de mim, a minha alma estaria sempre vagando pelas almas barrocas das igrejas de São João, entendeu? Eu saquei isso e deixei rolar. O 6x8 ele é um compasso que ele está muito presente no Brasil, né? Seja desse modo como você faz, ou nas próprias guaranas, que vai desaguar na música sertaneja, até hoje em dia a própria sofrência. Da onde que vem esse tanto 6x8 aqui? Eu estava falando com o Renato Teixeira, falei, por que você fala tanto em Mato Grosso? Aí ele começou a explicar daquele jeito dele, a coisa do Mato Grosso dentro dele, né, a história dele. E da onde que vem tanto 6x8 assim? Olha, no meu caso, vem da colonização espanhola de Minas Gerais. A parte hispânica de lá veio muito forte e, ao mesmo tempo, o pai da valsa, que a valsa 3x4, estava muito presente na serenata que meu pai fazia com o pessoal, sabe? Muito, muito presente. Até hoje, eu sei o nome de todo mundo que é para a serenata. O Chico Bagunça, o Mendes,
Francesco Caputo, que era um italiano que tinha fugido da guerra. Para mim, são os meus grandes ídolos musicais, até hoje, os seresteiros que andavam com meu pai ali. Onde que você começou a tocar? Como que entrou a música mesmo? Você é autodidata? Você estudou? Eu sou autodidata, que segundo chegou o Milor violão Fernandes... ou os outros instrumentos que você toca? Eu toco violão e piano, e autodidata, segundo Milor Fernandes, é o ignorante por conta própria. Então, é mais ou menos isso. Eu sempre tive uma obsessão, tocava os instrumentos o tempo todo, e aí comecei a escrever arranjos da seguinte maneira: eu cantarolava a voz dos instrumentos, e Madalena Salles, flautista, que toca comigo desde os 15 anos, ia escrevendo para mim. Aí fui aprendendo a escrever. Hoje escrevo muito mal, mas já escrevo um pouquinho. Mas sempre foi uma coisa assim, a minha parte de escrever arranjo teve muita zebra que eu tive que enfrentar. Por exemplo, quando eu fui gravar meu primeiro disco, eu escrevi um arranjo para Léo e Bia, que tinha muitos instrumentos da orquestra, e o Dori Caymmi era meu padrinho aqui no Rio. E ele foi comigo lá, e eu falei: Dori, eu não sei ler nada disso que eu estou escrevendo aqui. E aí ele me ajudou muito com a orquestra, falou: não sacaneia o garoto não, galera, porque os músicos mais velhos já começaram a sacar que eu não manjava muito, e passei por uns perrengues aí. Mas a formação foi assim, ao mesmo tempo autodidata e ao mesmo tempo obcecado. Eu nunca deixei um espaço na minha vida sem arte. Eu acho a vida sem arte insuportável. Eu não tenho hobby, não faço, não jogo, não jogo golfe. Então, para mim, a vida sem arte é muito chatinha. Você acha que a criação de música ela tem que passar necessariamente pela academia, pelo aprendizado? O que você pensa sobre isso? Ou ela é experiência? A arte é experiência? E aproveitando um assunto que a gente acabou deixando, que eu queria perguntar, acabei não perguntando, a arte é antítese? A arte é choque? Bom, primeiro eu acho que todo mundo deve estudar, a gente deve estudar. Eu posso ter estudado de uma maneira indireta, mas estudei e gostaria de ter estudado mais. Eu aconselho todo mundo. Não existe informação ruim. Agora, a arte não precisa passar necessariamente por aí, mas é melhor que ela passe. Agora, a arte, eu não sei se ela é choque. Eu acho que a arte, acima de tudo, é marca. E a marca pode causar choque. A gente só consegue fazer algum tipo de arte quando a gente expressa exatamente o que a gente é. E o que a gente é, necessariamente, vai causar desconforto em alguém. Daí eu achar que o sucesso só começa quando alguém não gosta de você. Enquanto todo mundo gostar de você, você não fez absolutamente nada. Porque se você tem uma marca, alguém vai discordar. A arte começa pela marca. Pela força do seu caráter, da sua personalidade. E dos seus erros, da sua capacidade de errar, da sua capacidade de fazer o que... Porque se você consegue imitar muito bem o seu ídolo, você vai ser um sub dele. Então, você precisa imitar o seu ídolo e errar fragorosamente. A personalidade existe quando você é um péssimo imitador. Você tenta imitar o cara e não consegue, e aí sai você. E quando você expressa você, seja o que for, né? Daí eu achar muito perigosa a época em que estamos, em que eu vejo muito garoto jovem, muita menina jovem que eu dirijo, preocupado o tempo todo com saber o que vai dar certo, o que é impossível de se saber. A gente faz e o mundo, as circunstâncias, a sorte é que escolhe. Isso. A verdade o libertará, né? Na realidade, cada um com a sua verdade. Oswaldo, você tem, com essa coisa de andarilho, de menestrel, você tem alguma passagem pelo circo? Você tem algum movimento com ela? Como que veio esse teatro? Eu gosto de ver o teatro que existe no Oswaldo. E hoje, já aproveitando a pergunta, essa sua inquietação. Hoje, conversar com você não é mais conversar sobre música, mas conversar sobre arte. Então, assim, como que você vê a arte hoje em dia desses jovens que você dirige, com os quais você tem contato direto?
você vê essa arte, uma arte de manufatura, ou você vê essa arte ainda transgressora, vamos colocar essa palavra, uma arte plena, ou ela é uma arte mais castrada? O que você vê hoje nessa faixa etária? Não sei se você tem contato, mas abaixo dos 25, 20 anos que vem se produzindo, você acha que ainda é inquieto ou já é uma arte feita na internet? Eu acho que muitos tentam achar fórmula, e não existe fórmula. Não existe. Tem muita gente de muito talento que é conhecido de pouca gente, tem muito susto, a gente não sabe. A quantidade de coisas que se interinfluenciam para que uma coisa seja visível ou tenha sucesso é de tal maneira ampla, é muita causa, que você não consegue decifrar. Com a internet, a gente consegue até saber, depois que fez. Depois que você fez, a internet diz, aquela tua música não gostaram muito não, aquela gostaram. Agora, antes de saber, eu acho impossível, né? Então, eu acho que, pelo menos a maioria da galera que eu tenho contato, está tentando arranjar uma fórmula que não existe. É preciso questionar no sentido não de ser, de forçar a barra para ser um contestador, não, no sentido de se expressar sabendo que ser você é a única coisa que você pode ser e você é o melhor você do mundo. Não tem jeito, não tem como escapar disso. Sim, com certeza. Deixa eu te falar, a gente estava falando de erros. Qual foi o seu primeiro erro? Foi o que deságua no Festival da Tupi, 79, é isso? Aí foi que o Oswaldo virou o Oswaldo, quando ele ganha aquele festival, o filme em 1980. Qual foi a sua primeira vitória? Aonde que o Oswaldo entra assim no ringue da música brasileira como um homem de palavra, né? Como um homem de poder? Foi nesse momento? Eu acredito que a minha primeira vitória foi quando, ao mesmo tempo, eu conheci o Luiz Essa, do Tamba Trio, o Hermínio Belo de Carvalho e o Dori Caymmi. E eles me deram uma força. Eu sempre tentei não pensar. Eu acho que pensar se a gente é bom ou ruim, pensar se a gente tem talento ou não, é um desgaste, é um sofrimento que a gente tem que evitar a todo custo. Eu sempre vivi através de algumas respostas. Eram 3 pessoas que eu admirava muito. Como eles, de certa forma, apostaram em mim, eu considero isso hoje a minha primeira vitória. Tanto é que eu vim para o Rio por isso, né? Vim por isso. Eu considero essa a minha primeira vitória. Depois, eu considero, sim, isso que você citou, a segunda vitória, como sendo essa do Bandolim. Porque eu tinha feito um disco para a Warner, que foi um disco que custou muito caro e que foi um fracasso absoluto. Um disco que eu fiz com orquestra e ele não vendeu nada. E eu ia ser desligado da gravadora. E eu tinha dito para eles que eles tinham toda a razão, porque eles tinham gasto muita grana com aquele disco e eu não vendeu nada. E aí eu compus o Bandolins e o Bandolins me salvou. Então, realmente, nesse sentido material, de viabilizar a carreira, eu acho que aí foi a segunda vitória, foi o marco mais importante. Entendi. Essa questão, nesse momento, 1980, com os festivais, a gente já tinha sedimentado uma tribo, como eu coloquei no começo, que era a tribo de Chico, de Caetano, né? Essa tribo que já estava aqui, a tribo da Jovem Guarda já tinha sido deixada para trás. Começa a se formar o quadro de uma música que a gente tendeu a chamar MPB, Música Popular Brasileira. E uma das conversas que eu gosto de ter aqui no programa é tentar entender o que é música brasileira e o que é música popular brasileira. Você consegue esclarecer esse rótulo? O que é a MPB, que a gente chama, ou que passou por um motivo de produto a ser chamado de MPB? Eu acho que a sigla MPB, Música Popular Brasileira, mas a sigla, ela foi carimbada a uma turma que representava uma espécie de bom gosto
e harmonias mais sofisticadas na música popular do Brasil. Porque a música popular do Brasil é todo mundo que faz música para o povo do Brasil, sem dúvida nenhuma. Agora, eu tinha uma sensação muito estranha, até já comentei hoje contigo, de não pertencer a nada disso e, de, ao mesmo tempo, ser fã de tudo isso e, ao mesmo tempo, ser tímido, mas uma timidez paralisante, o que me impedia de chegar nos lugares, entendeu? Então, essas turmas acenaram para mim de uma forma convidativa, de uma forma simpática, e eu queria dizer para eles, galera, eu gosto tanto de vocês, mas eu não conseguia. Você sabe que, por exemplo, eu tenho dificuldade demais de chegar para as pessoas que gostam de dizer e me aproximar. Eu tenho pouquíssimos amigos, eu sou um andarilho e, ao mesmo tempo, recluso. É muito esquisito isso. Andarilho acaba que é um solitário. Né? Isso, exatamente. E principalmente nessas siglas, eu nunca me identifiquei com nada. E cada vez que eu fazia alguma coisa que acenava para uma delas, eu era chamado meio que para entrar ali e eu não conseguia me identificar. Eu volto a dizer, eu só me identifico com eu andando numa estrada, numa montanha, com a lua olhando ali a próxima cidade que eu vou, ou com a música barroca das igrejas de São João del Rei. A questão da trupe, né? A questão da turma, né? do menestrel, ela é muito forte em você. Você acha que ainda se compõe hoje em dia? Você acompanha as composições hoje em dia? Ou você acha que a mídia acaba não mostrando, até por uma variedade de veículos que a gente tem pela internet agora? Eu, na verdade, exatamente por essa timidez, eu acabei andando o tempo todo com uma mesma trupe que andava comigo pelo Brasil. Então, eram 10 a 15 amigos, mas amigos que estavam juntos o tempo todo. As pessoas se interinfluenciaram e trocaram muita figurinha. Agora, de 10, 15 anos para cá, talvez 20, eu comecei a ouvir tanto trilha de filme, trilha em geral, balé, que eu me afastei da canção popular em termos de ouvinte. Eu nunca, é um defeito meu até, não acho legal isso não, mas eu me afastei, eu não sei mais o que aconteceu no Brasil de 20 anos para cá mesmo. E às vezes até fico sabendo que alguma pessoa é muito famosa, mas não sei direito. Não é de interesse, não, é porque o interesse por trilhas foi tão violento que eu me joguei ali. E quando você fala de trilhas, o que você gosta? Tipo, primeiro, quem são os seus ídolos? Pode ser os ídolos hippies, né? Pode ser... Quem são as pessoas que estão aí dentro de você, levando você a fazer os mais variados tipos de música? Olha, em primeiro lugar, os seresteiros que andavam com meus pais lá em São João del Rei. Agora, eu tenho uma coisa muito forte em mim do Pixinguinha e do Ennio Morricone, como melodistas, como pessoas que me tocam com uma melodia. O Tom Jobim, por exemplo, ele me toca muito pelo seguinte ângulo. Ele conseguiu o impossível, que é uma coisa muito sofisticada, muito complicada, que todo mundo sente e entende. Aí eu acho que é um estágio superior, né? E os Beatles me tocaram muito. Na música erudita, os barrocos, Vivaldi e Bach, me bateram demais mesmo. E o resto, eu vou dizer o seguinte, tem muita gente que fez muita coisa boa, sabe? Muita gente mesmo. Algumas coisas, além de admirar, me fazem bem. Aí já é uma outra questão. Eu admiro e, além de admirar, me dá alívio, né? Tem uma música, cara, que o teu pai fez para você, pois seu Niel, aí falava, vamos lá, vamos lá. Esse negócio me faz um bem estranhíssimo, louco. Para mim é muito estranho eu estar falando com um cara que era criança, que é o músico dessa música. Isso é uma coisa, por exemplo, que me faz profundamente bem, né? Então, existe também aquela música que, além de você gostar, admirar, faz bem.
a música é um elemento que ainda te atinge em determinados pontos, de forma pontual ainda. Muito. Eu estava fazendo... e ela é, para mim, ela é a mãe das artes, né? Em mim. Então, a gente de 10 anos para cá, tem se dedicado a fazer filmes, ou coisas audiovisuais, longa-metragem. E o quarto, que era o Perfume da Memória, eu empaquei no roteiro, estava fazendo com um amigo chamado Raik Macau, empaquei no roteiro com ele, aí parei, compus a trilha, e quando eu compus a trilha, veio a ideia do final do roteiro, né? Então, eu realmente reconheço que toda a arte que eu brinco de fazer é dependente da música, até hoje. Entendi. Quem que você acha que desdobra o Oswaldo Montenegro ainda, hoje? Quem que você... Ou não precisa de hoje, já que você falou que você não tem prestado atenção. Porque é muito difícil mapear você, Oswaldo, por essa questão que eu falei, que a gente vem citando aqui ao longo da nossa conversa. Você nunca se prende, né? Então, acho que a figura principal dessa conversa é realmente a coisa do Menestrel. Você... Quando você fala, né, indo para Belém do Pará, por exemplo, aí eu vejo que você teve conexão com o Vital Lima, né, que é parceiro do Newton Chaves, já está em outro canto do país, com a Marley Miranda, que já fala de uma outra tendência. Aí você já teve diálogos com Menescal, que é bem mais velho do que você, de uma geração que extrapola a geração do meu pai, né? A geração do Luiz Gonzaga Júnior. Então, assim, é muito difícil encontrar em que música está inserido o Oswaldo. Mas, assim, depois de você, quem que você viu? Porque eu tentei procurar, é lógico que a gente tem a questão dos musicais, muita gente faz musical, mas você fez alguns de extremo sucesso. Eu ouso dizer que quando eu era criança, tinha uns 8 para 12, para 15 anos, frequentar a dança dos signos, a aldeia dos ventos, era quase uma religião, né? Eram pessoas que acompanhavam você de lugar em lugar. Eu tenho dentro de casa uma prima que falava em Oswaldo Montenegro, ela começava a chorar. Quem que continuou? Você vislumbra alguém dentro da MPB que tem um caminho parecido com o seu? Eu cito alguns, mas que não tem nada a ver com você, que é Vital Faria, Elomar. Eu te coloco, engraçado, dentro da minha mente você preenche várias lacunas. O que você acha sobre isso? Quem que te desdobra? Quem que te evolui? Para mim é difícil apontar. Eu vejo no Elomar, no Renato Teixeira, uma paz que eu nunca tive. O difícil, o que torna talvez a minha trajetória singular, é a minha incapacidade de permanência. É uma afetividade grande, mas com dificuldade de continuar ali, seja ali onde for. Então, por exemplo, depois que eu viabilizei a minha vida de compositor com bandolins de agonia, estava no contato com a Warner, eu larguei tudo e fui cenônico, montar espetáculos em outros lugares. Quando isso se solidificou, eu voltei para cá e voltei a gravar. E fiz isso algumas vezes. Eu acho que a minha trajetória não pode ser classificada de kamikaze. Não estou falando isso como um elogio e nem como uma crítica. É assim que me foi dado viver, é assim que eu, vamos dizer, suporto a vida. Embora eu seja uma pessoa extremamente ligada à minha família e meus amigos, mas a permanência numa coisa só, ela para mim sempre foi impossível. Não sei se por timidez ou por tipo de formação ou pela junção de São João del Rei com Brasília, eu não sei te explicar. Mas talvez você não encontre alguém com uma trajetória similar à minha por esse nível de suicídios ou que eu cometi durante a carreira inteira. Eu me lembro de muitas vezes na minha vida eu chegando no escritório de alguém e dizer: pô, te agradeço pra caramba, mas eu estou indo para outra. Isso eu fiz muitas vezes na minha vida. Por exemplo, nos últimos 10 anos eu me dediquei ao cinema. Eu fiz 4 longas-metragens, 2 curta-metragens, 2 séries para a TV. E hoje, nesse momento, a última coisa que eu faria seria um filme.
eu tenho ojeriza a pensar agora em filmar ou escrever. Entende? Então, é tão distante aquele cara, ele está 3 meses atrás de mim, mas aquele cara eu já não reconheço mais. É como se, para mim, é preciso alegria para viver. Eu preciso da alegria. Acho que a gente tem que dar, inclusive, a alegria que a gente ama. Mas se você olhar a vida como ela é trágica em si. Ela é trágica se for trágica e ela é trágica se for boa porque ela acaba cedo. Então eu preciso me distrair disso. E só o que é muito emocionante pode me distrair. Então eu tento e vou para o auge o tempo todo. E aí você tem que mudar. E aí é muito difícil. Aí eu não vou caber. Quando se escrever a história da bossa nova, da MPB, do rock and roll, do que seja, eu não estarei lá. Eu não estarei lá. Eu estou sozinho. Você não estará lá, você tem certeza disso? Não encaixado. Eu sou encaixado como público, eu sou um fã dos artistas, sou um fã, mas eu não consigo me encaixar, não consigo estar dentro de uma coisa. Eu gosto muito de... por exemplo, o que eu gosto na vida é assim, você fez um canal de TV, aí você vem para o meu play, aliás, está convidado aqui no meu play, para a gente ficar tomando um café, discutir sobre o seu canal. Eu digo, beleza, dá uma opinião. Aí você, vamos fazer um canal junto. Não faça isso, porque daqui a 3 meses eu vou pedir para sair. Eu não consigo, a constância ela é impossível para mim. Isso acontece até em termos de comida, cara. Eu passo 6 meses comendo uma coisa, daqui a 6 meses eu estou comendo outra coisa obsessivamente. Você é um inquieto. Isso. Eu sou um inquieto crônico. Perfeitamente, eu respeito isso. Oswaldo, eu vou pedir licença para você 1 segundo. A gente vai dar uma paradinha aqui e já volta. Agora para falar sobre futuro, né? Um presente que já é futuro no seu caso, porque você é tão inquieto que quando a gente fala de futuro, o futuro já mudou. Eu vou te pedir licença, já começou um novo futuro. Eu vou pedir licença para te tirar aqui 1 segundo, só para chamar um intervalo. Bom, eu estou aqui batendo um papo com o Oswaldo Montenegro, um papo sobre caminhos, um papo sobre música brasileira, um papo sobre futuro. Você sabe, mas não custa lembrar, você pode baixar o nosso aplicativo e acompanhar essa conversa e outras conversas e a grade de programação da Rítmica, baixando o nosso aplicativo. Você pega o celular, bota ali no aplicativo. Você sabe que segunda-feira tem Canja Carioca, terça-feira tem Mastigado, quarta-feira tem Fala Professor, quinta-feira tem Linha Ecológica e sexta-feira vou deixar em suspenso. Não vou nem contar para você o que vai acontecer sexta-feira, porque é segredo. Se eu contar, a Carolina vai me esganar. A gente vai para um rápido intervalo e volta já conversando com o Oswaldo Montenegro. Rítmica, qual que é o seu ritmo? Mastigado.
Mastigado. Oi, sou Daniel Gonzaga. Você está assistindo Mastigado, programa que busca mapear a música brasileira através de um papo com seus principais expoentes. Você está na Rítmica, uma TV totalmente voltada para as artes, feita com recursos próprios e tentando distribuir um pouco dessa produção cultural nacional para você poder perceber o que está acontecendo fora de uma determinada mídia convencional. Você pode baixar o nosso aplicativo, não custa lembrar, está aqui no cantinho da tela, você pega o celular, baixa e assiste a nossa programação. Hoje, aqui no Mastigado, eu estou tendo a oportunidade de conversar com um andarilho, com um poeta, com um músico, com o mestre Oswaldo Montenegro. Estamos de volta. Oswaldo, bem-vindo novamente. O futuro já chegou? Está aí já bateu. Já chegou. O futuro está entre nós. E qual é o futuro? Como que você não acompanhando, não dando tanta atenção assim, ao que está acontecendo agora, mas você lida com essas novas tecnologias, com as redes sociais, com as lives, como é que é isso para você? Como que é esse tipo de futuro? Bom, eu sou contraditório nisso, porque eu sou apaixonado pela questão das redes sociais. Metade de você, metade não. Eu não sei mexer, eu não sei mandar um e-mail, não sei botar uma coisa no Instagram, não sei nada, mas eu tenho uma equipe que faz isso muito bem, sabe? Eu acho que o futuro que já chegou é esse, em que a comunicação vai estar multiplicada, multifacetada, cada vez vai ser mais fácil se comunicar com 20 pessoas e mais difícil se comunicar com 20 milhões. Acho que há uma saúde muito grande nisso, acho que isso pode gerar uma saúde social e sou encantado por esse mundo. Muita coisa eu nunca tinha pensado, e aí a minha equipe me dá uma informação e eu digo, que coisa interessante. Antigamente a gente presumia, né? A gente presumia o que acharam da arte da gente. Agora não. A gente vai lá e contam para a gente. Acho demais. O futuro está me apaixonando. Eu adoro isso. Principalmente para quem gosta de inventar novas possibilidades e nunca se cansa de ter a mente aberta, isso é um campo muito próspero, né? Você estava falando, por exemplo, a questão do cinema, a questão de fazer audiovisual. São tantas ideias possíveis aqui dentro dessa telinha, né? Aqui dentro. Você já fez, fora do cinema, você já experimentou fazer webséries? Você já fez... Você faz show em live? Você se apresenta em lives, tocando, banda? Já fiz algumas. E não fiz série para o Canal Brasil. Eu escrevi 2 séries para o Canal Brasil. E TV mesmo, né? Era de Sonhos e Segredos o nome. Foi a série que você fez com o Menescal? Não, isso eu fiz num programa chamado Letras Brasileiras. Não, eu fiz uma série para... Eu fiz não, mas no meu canal... Letras Brasileiras, né? Com o Menescal. Com o Menescal, Letras Brasileiras, mas no meu canal do YouTube e no Instagram tem uma série chamada Nossas Histórias, em que Madalena Salles, nossa flautista, conta as histórias que só ela cabe contar, das aventuras que ela presenciou nesses quase 50 anos que a gente toca junto. Entendi. E você também produz muita gente, né? Você dirige muita gente. Você distribui muito o seu conhecimento, né? Você gosta de produzir, você gosta de dirigir, de estar em contato com... Porque é muito difícil, eu faço muita direção musical e faço produção de disco também. E às vezes a gente topa com gente
que ainda não têm o conhecimento, tem aquele conhecimento potencial, e a gente tem uma certa experiência, obviamente você mais, eu menos, e alguns nem. E é difícil dialogar às vezes. Como é que é isso para você? Você curte essa preparação, esse molde, essa escultura, esse burilar que é ser diretor, produtor? Eu curto muito qualquer troca de arte, né? Eu cada vez menos sou um líder, cada vez mais sou um trovador andando por aí. Então, dirigir passou a ser uma coisa talvez um pouco mais rara para mim, estou dizendo dirigir o outro, né? Porque quando eu era jovem, eu tinha umas certezas, sabe? E essas certezas foram todas pelo ralo. Então, eu só tenho dúvida. O diretor tem que saber o que ele quer, e eu não sei mais nada. Eu só penso que o cara deve fazer o que ele quiser. Então, a minha vida como diretor se dissipou um pouco. Mas eu gosto da troca, gosto de sugerir conceitos. A única coisa que me incomoda na vida da direção, principalmente com o jovem, é quando ele me pergunta sobre como chegar lá. Eu não sei o que é lá, não sei aonde é lá, e se soubesse, não saberia a fórmula para esse caminho. Essa parte me incomoda muito. Eu gosto de fazer arte sem pensar. Arte sem querer, espontânea, né? E como dizia minha amiga Cássia Hélia, a gente faz e os outros vendem. Então, com certeza, você também não sabe onde chegou. Isso é bom. Não tenho a menor ideia. Eu, quando estava aqui, chegando no Rio de Janeiro, eu assisti o quanto as pessoas sofrem por aprovação ou sofrem por reprovação. Elas precisam saber. E eu fui para a praia de Ipanema, nunca me esqueço disso, e jurei, eu nunca na minha vida vou pensar se eu sou bom ou ruim naquilo. Eu vou fazendo, e se me solicitam, eu faço. A única coisa que eu tenho consciência é da sorte que eu tenho de trabalhar no que eu gosto. Agora, uma autoavaliação e uma avaliação minha dentro do universo cultural, aí eu não faço de jeito nenhum. Eu não quero fazer, não quero saber. Eu só quero ir fazendo. Entendi. Como que você vê? Porque a gente fala muito do jovem, né, que faz, do jovem que não faz, mas você acha que hoje existe apoio para que ele faça ou a arte não precisa de apoio? Estou falando até em termos de subsídio, estou falando em termos de patrocínio, em termos de leis, com suas distorções ou não, e se você quiser colocar em termos de governo, em termos de proposta, mas assim, a pergunta básica é, a arte precisa de porquê, ela precisa de apoio, principalmente essa arte hoje, que está aqui dentro da caixinha e que passa por uma questão de meritocracia, por uma questão de elitismo, porque tem gente que não tem condição de ter uma internet boa, de ter... Como que você consegue vislumbrar a mente do jovem chegando aqui agora, num ambiente mais ou menos asséptico, no qual ele não tem acesso ao teatro, por exemplo, que, como você sabe, né, liberta a gente, a mente da gente, a filosofia, as ruas, né, um ambiente onde tudo é pudico, tudo é proibido, tudo... Como que seria fazer arte nesse ambiente tão apertado e tão livre que é a internet? Assim, percebe onde eu quero chegar? Como fazer... a internet é ao mesmo tempo apertada e livre, mas essa liberdade ela é preponderante, na minha opinião. Na verdade, eu fico um pouco repetitivo na medida em que eu sempre vou evidenciar e repetir que não existe fórmula. A gente vai fazendo. Para mim, a obrigação do político é ter o pé na terra, é o bom senso. A obrigação do artista é se libertar disso e ousar. E aí você tem que jogar fora a lógica cartesiana, você tem que jogar fora qualquer possibilidade de prever ou de tentar prever. Não se sabe, que ninguém poderia imaginar. Aí você diz, mas o que não pode imaginar? Não pode imaginar nada. Como é que você ia imaginar que os traços dos impressionistas virariam quadros hoje que valem milhões de dólares? Eles simplesmente fizeram, entende? Aí o Picasso vai e faz o cubismo em que você bota o nariz para cá, o queixo para cá, o corpo para cá, e vale $1 milhão.
Por quê? Por causa do talento dele imenso? Sim, mas, acima de tudo, pela coragem. É preciso coragem para fazer arte. A arte deve ser uma coisa, na minha opinião, que todos fazem. Todos devem fazer porque faz bem, todos devem olhar arte, consumir arte porque faz bem. Agora, se você vai ser pago para fazer arte ou não, não é uma decisão do cara, é uma decisão do mundo, da sorte, das circunstâncias, das evidências, da época. Não se sabe, e aí você não tem como prever. Agora, a arte, sim, precisa de apoio. Quanto mais apoio para a arte, melhor. Mas aí é um cobertor curto, que tem que ser dirigido com bom senso, que eu não tenho. Eu tenho o bom senso de reconhecer que me falta bom senso. A arte é uma espécie de loucura. Ela tem que tangenciar a loucura, mas nunca uma loucura boba. Eu acho que Nunca uma loucura artistas... boba. Nunca uma loucura boba. Uma Nunca loucura... isso, por exemplo. Às vezes vê um garotão e acha que para pintar, que ele vai lá, ele ama o Van Gogh, ele corta a orelha porque o Van Gogh cortou. Pô, o Van Gogh não era genial porque cortou a orelha, ele era genial porque pintava pra cacete, pô. Essa confusão não é porque o Jimi Hendrix se drogava muito, que ele tocava muito. Ele tocava muito, tocava muito. Que pena que ele morreu. Tem gente que morre porque acha que morrendo vai tocar como Jimi Hendrix. E eu sou contra a morte. Entende? Então, eu acho que é preciso uma loucura no sentido da ousadia. Da ousadia. Mas não uma loucura no sentido bobo ou de uma vanguarda pueril. E, principalmente, eu acho que uma coisa que faz muito mal à arte é quando a arte se julga maior do que o outro. E diz assim, eu fiz uma coisa que vocês que não entenderam. Aí eu não curto isso, não. Arte diálogo. Isso. Né? E a outra coisa que eu também coloco aí é não confundir a loucura com a qualidade. Né? Isso. Ser louco que aquilo é genial. É genial porque é genial. E às vezes a loucura é só loucura. Oswaldo, infelizmente, a gente está chegando no final da nossa entrevista. É sempre um prazer revê-lo. Daqui a pouco estaremos juntos de forma presencial. Okay. Aguardo o convite. Quero tomar esse café com você. Está feito o convite já. Ok. Estou aqui, tem nossos espectadores. A Rítmica está aqui à sua disposição. Te agradeço muito pelo seu tempo, que eu sei que é complicado. Agradeço a sua produção por mim. E eu termino a nossa entrevista te fazendo uma pergunta básica. O que é a música para você, Oswaldo? A música foi a forma que eu arranjei de sobreviver, de não ir para o hospício. Música mais afeto viabilizaram a minha vida. Por isso eu tenho uma gratidão enorme às pessoas que me acompanharam até hoje. Eu sei que a minha ansiedade ela é patológica, eu não deixo um espaço no meu dia livre, eu estou ocupado sempre, o tempo todo, e porque eu sei disso, e a música realmente me salvou. Olha, eu não tenho palavras para te agradecer. Até uma próxima. Eu vou te pedir mais uma vez licença. Infelizmente, vou ter que te colocar aqui na nossa coxia, mas a casa é sempre sua. Vem assim, tá bom? Tá bom. Um abraço. Até já. Beijão, cara. Beijo grande. Gente, sem palavras, eu acabei de conversar aqui com o Oswaldo Montenegro, menestrel, poeta e artista, louco, e estou aqui aguardando pelo futuro, para poder encontrá-lo, tomar esse café e bater mais papos sobre música brasileira. Escreve para a gente se você achou alguma coisa que não foi legal, ou se você adorou o programa. Não hesita, escreve para a gente, que a gente responde todo mundo. Estamos aqui, ó, você manda um e-mail para ritmicawebtv@gmail.com. Está aqui embaixo o e-mail passando. Baixa o nosso aplicativo, não esquece. Não é porque tem que baixar, não, é porque fica mais fácil de você ver a nossa programação. Rítmica está aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana, distribuindo a produção cultural nacional. Então, fica ligado aí, porque tem muita coisa boa acontecendo. Junho agora vem o mês do audiovisual, o mês K-Vídeo, são 30 documentários
e 10 longas para a gente assistir e se deliciar. Rítmica, qual que é o seu ritmo? Oh, mastigado.